Gato Eventos apresenta Mineiros, nossa gente, nossa história. Aqui você vai ver partes da história de mineiros em diferentes épocas, contadas por seus próprios personagens. Mineiros, nossa gente, nossa história. Mineiros, nossa gente, nossa história é um grande projeto cultural para manter viva as tradições desta cidade e da sua gente. Resgata o passado e mostra o presente utilizando personagens contando as fases mais marcantes das suas vidas, tanto na zona rural quanto na cidade. Não é só um programa de entrevistas, na verdade é uma conversa gostosa, um bate-papo descontraído. O idealizador desse projeto é o comunicador e multimídia Oscar Rodrigues, que faz uma pesquisa profunda para saber o que vai ser levado ao ar e ele mesmo apresenta. Aproveite a chance de fazer uma grande viagem na história e na cultura de Mineiros. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está vendo esse segundo capítulo do nosso Mineiros, nossa gente, nossa história. Eu estou aqui na estação de tratamento de água Erasmo Rodrigues de Souza, o Seu Nico, como era assim carinhosamente chamado. E aqui, como dá para você perceber, uma linda, uma justa homenagem a esse nosso querido ícone da história de Mineiros, o senhor Erasmo, e essa homenagem prestada pelo então prefeito Agenor Rodrigues de Rezende, um estadista e que naturalmente homenageou e muito bem ao senhor Erasmo Rodrigues de Souza, que foi um dos baluartes também do bom fornecimento de água para o nosso município. Quero agradecer aos nossos parceiros, a Ponto Forte Agrícola, que sempre está conosco nas nossas realizações. Agradecer também a Office, papelaria, computadores e assistência técnica, sempre presente também nas nossas realizações. Agradecer a Alquimia, farmácia de manipulação, sempre também nos apoiando, dando esse apoio cultural. Agradecer você também que está nos assistindo, inclusive podendo estar indicando também futuros entrevistados do Mineiros, nossa gente, nossa história. Fique agora com o senhor Erasmo Rodrigues de Souza e mais uma parte da história de Mineiros. É tanto que o Valdemar Peixoto era reserva do time do Santos. Ele era o centroavante do Santos nesse dia. E choveu muito nesse dia e o Ilcim, que sempre vinha cá, e o Delvi, para jogar Palmeiras contra aqui, respeitava nós. Vinha o Ilcim e o Delvi jogar para eles aqui. Eles vinham de Alto Araguaia? Eles vinham do Alto Araguaia para vir jogar para o Palmeiras aqui, porque o Santos tinha um bom time nessa época. O Palmeiras também era bom. Era um clássico bom. Mas nesse dia o Santos muito desfalcado, e eles nem lançaram o Ilcim nem o Delvi, porque eles sabiam que nem precisava. Mas futebol muitas vezes dá zebra. E eu lembro que o Valdemar fez um gol e nós por nada tinha ganhado aquele jogo. Eles lançaram o Ilcim faltando em uns 20 minutos, pois o danado foi lá e fez um gol. E o empate, eles foram empate, o título era deles. Então esse foi um dia de muita emoção. E não sei se procede, mas muitas vezes, não só em Mineiros, mas em outras cidades também, já visando às vezes até o campo político, além da diversão, mas tinha um time na época do PSD, um time da Não, eu não considero isso aí. Não, eu não tinha isso aí não. Tanto que o PD, eu considero que política é o seguinte, cada um vota onde quiser, nós temos liberdade, né? Eu, por exemplo, sou do PMDB, não votei no PMDB na eleição passada, o Pereira do PMDB era presidente de lá, eu sou do PMDB, sou do presidente de cá. Não, eu acho política, podia até pensar que o Santos tinha mais elementos do PMDB, mas não tinha nada disso. Na minha opinião, tinha nada a ver a política com o futebol. Era paixão esportiva. Isso, pura. Sim, mas agora nós sabemos também que o senhor torce para o Vasco no Rio de Janeiro e naturalmente teve grandes momentos de alegrias também com esse seu clube carioca, né? Não tem a menor dúvida. O Vasco, todo mundo sabe. É tanto que ele tem 4 títulos do Campeonato Brasileiro, né? Não é um time qualquer.
Mas de uns tempos para cá, o Eurico Miranda, que é o nosso presidente do nosso time, já deu muitas alegrias para nós. Mas agora, no momento, na minha opinião, ele já devia deixar o Vasco, porque a coisa tá russa lá, e nós fica sofrendo. Senhor Erasmo, voltando um pouco no tempo, falando um pouco também de política, que nós sabemos que é outra arte que o senhor gosta muito também, e a gente gostaria de ouvir um pouco do senhor, não só do início da carreira política do senhor, como tudo começou, mas que o senhor falasse um pouco também da política mineirense, desde a época, vamos assim dizer, que o senhor começou a entender por gente. Bom, quando o Oscar falou política, eu acho que todo eleitor, toda pessoa é política. Ele está dentro da política, não está, mas ele é político, ele troça, ele faz força para um lado ou para outro. A política vem vindo desde que eu conheço, já tenho meus 70 anos, vou fazer agora em julho, eu já vivi bastante. Já passou por vários prefeitos, eu considero todos os prefeitos que passou bons, todo mundo trabalhou para mineiros. Agora, é lógico que a gente tem que despontar uns prefeitos aí que eu acho que, na minha opinião, trabalhou mais. Não é que trabalhou mais, acertou mais, soube mais administrar. O Zé Oficiano, por exemplo, foi prefeito em Mineiros. Se todo mundo sabia que o Zé Oficiano tinha um basculante na cidade para trabalhar. Quem trabalhava, o finado Biuca, que é o pai do finado Sadi, era o único caminhão que o Zé Oficiano trabalhava aqui. Quer dizer, não tinha condições de fazer muita coisa. Como é que faz, né? O Raul, por exemplo, ele, na verdade ele fez do administração, mas o Raul fez muita coisa em Mineiros, muita coisa mesmo. Ele não vai citar, tanto que a gente pode esquecer as coisas, mas todo mundo que mora em Mineiros, conhece Mineiros, sabe que o Raul foi um grande prefeito em Mineiros. Aí passou o Antônio Paniaco, passou o Totti, meu irmão, o Totti lutou demais da conta, às vezes muita gente pode queixar, o Totti fez coisas gigantadas, montar usina aqui em Mineiros, conseguiu fazer uma rodovia daqui por 71, com poucas máquinas. Quer dizer, então a luta dele foi muito grande. Se alguém achar que ele não fez uma boa administração, mas ele pelejou de todos os meios para fazer uma boa administração. Eu acho que a política é isso aí. Eu, por exemplo, não achei que eu nem não era político, mas de certo, como o Oscar disse, eu sou político. Eu fui candidato a vereador 2 vezes, não sei se o Oscar sabe disso. No tempo do PSD, que o meu sogro era o presidente do PSD, ele lançou o candidato Tonico Corredeira, Tom Getúlio da Silva. O outro candidato é José Alvim Rezende, que era o mandato tampão, mandato 2 anos. Mas esse, só o Pedro Malaquias foi o candidato a vice do Tonico Corredeira. Isso em que ano, senhor? Depois a gente busca. Só eles, parece que eles achavam que tinha possibilidade de ganhar essa eleição. O finado Isá falou para mim um dia, aí eu quero citar isso, que meu sogro me pôs como candidato a vereador, e eu não podia nem falar que eu não era. Ele pôs, a obrigação era tão grande que eu devia para meu sogro, que deu para meu sogro, que deu do rei do céu para ele, que eu não tinha nem como falar que eu não aceitava a candidatura. Então o finalizar um dia chegou a falar para mim que eu ia ter mais voto do que o finado Antônio Getúlio da Silva, que eu correria um candidato a prefeito. Eu falei, Isá, isso não tem lógica, Isá. Você sabe que isso aí, vereadores, vários candidatos, e prefeito é só 2, não tem como, não tem lógica disso. Bom, então a lavada, o Zé Alvim deu uma lavada muito grande no Corredeira. E depois o Totti foi candidato contra o Zé Oficiano, que era uma parada federal. Totti, família simples, só era comerciante, o Zé Oficiano hoje não é, mas era considerado o homem mais rico aqui de Mineiro, ainda tem uma fortuna muito grande.
quem esperava do Totti ganhar aquela eleição naquela época. Mas Portelândia ainda era distrito de mineiros. Eleitorado pequeno. Então o Totti conseguiu ganhar essa eleição. E eu já era vereador. Eu não dá para entender a lei, porque os prefeitos foi mandado tampão. E os vereadores foram eleitos para 4 anos. Então eu continuei sendo vereador na gestão do meu irmão, que é o Totti. No meio do mandato dele, veio a eleição para vereador novamente. E nessa época eu fui candidato, a primeira vez candidato a vereador, eu fui o candidato mais votado do meu partido, do PSD, bem entendido. No segundo mandato, que eu fui obrigado a sair candidato sem querer, eu não podia deixar meu irmão, o PSD aqui é pequenininho, ninguém queria ser candidato. Eu fui candidato novamente à reeleição, eu fui o candidato mais bem votado de todos os partidos aqui de Mineiros, e com a diferença relativamente bem. Quando eles veem aí o Júlio Carrijo, que tem uma votação muito grande para vereador, a minha comparação naquela época foi mais ou menos idêntica à do Júlio Carrijo. Bom, então venceu os mandatos, vencer agora política nunca mais. Eu sempre falo, você vai ser candidato. Quando o Tarcísio saiu candidato, o deputado finado, me chamei, o Costa Lima, que faleceu, tinha que ser candidato amanhã, se não fosse até amanhã, que se não saísse, não vencia o prazo. E ele baixou lá em casa e outros companheiros. Naquela época, como é que saía candidato a enfrentar tinha terminado uma ditadura, tinha entrado a ditadura naquela época. O Zé de Assis, um grande líder, um grande político, estava no auge da política. A gente sabia que a gente tem que saber as horas de entrar. E não era a hora daquela. Quando na noite da véspera, o finado Lésio Mendonça, que é irmão do Isá Mendonça, que é a esposa da Tuniquinha, do Hotel Mendonça, eu tinha loja, ele falou para mim, eu estava tão desatualizado, ele falou, você sabe quem que é os candidatos do PSD? Eu falei, não sei. Foi o Tarcísio a prefeito e o Góes a vice. Agora eles acham que o partido tem que lançar candidato. É melhor lançar, mesmo sabendo que vai perder, do que deixar sem lançar. E eu já tenho opinião diferente. Já que sabe que vai perder, eu prefiro não lançar candidato. Mas bem, vai indo, vai seguindo toda a vida. Você vai ser candidato, você vai ser aquela... Sempre os companheiros falando. Não quero de jeito nenhum. Um dia, um bom dia, eu estou lá na casa do meu genro, o Alcir, morava perto da minha casa, que é lá de frente o Caso Pereira Domingos, do Verdão ali. Chego, acho que ele já estava manjando. Eu saí, dei umas voltas na rua e cheguei e parei lá. Chega aquele povão lá na casa da minha filha. Você vai ser o candidato? Falou, gente, eu não aceito de maneira nenhuma. Eu prefiro decepcionar agora que depois. De maneira nenhuma. Não, é você, não, tem que ser você. É você e você mesmo. E até que parece que não tinha nem jeito de eu espernear mais. Falei, eu vou pensar então. Quando eu falei que vou pensar, esse pessoal já é candidato. Aí no outro dia, eu peguei o Rodão, que era o presidente do diretório. Falei, Rodão, você está querendo que eu seja candidato? Você está pensando que eu vou ser candidato a prefeito? Se eu ganhar essa eleição aqui, não é fácil. Citando os nomes para eles que trabalhavam lá com eles, falaram, se você estiver pensando que eu vou entrar na prefeitura para mudar esses tipos de coisas, você não conta comigo, não. Eu não... Eu citei o nome do Jaci Aldo Brito, que é meu amigo e freguês, meu freguês há muitos anos lá, a gente trabalhava no serviço de água. Você não conta comigo. Não, eu também estou na sua opinião. Bom, aceitei a candidatura, enfrentei 3 candidatos ótimos, são pessoas excelentes, pessoas que têm condições, têm conhecimento, o qual eu não tinha, que era o doutor Alberto Rezende, doutor Alberto Alcides Rezende, com o vice
Sebastião Perealzo, Pereré, como falou o apelido, doutor Martimiano, José da Silva e o vice Valdir Borges Carrijo, só gente de peso, e o doutor João Paniago, com o vice o Elias Oliveira. Mas que era uma carga pesada. É tanto que a finada Terezinha do Nono, que era esposa do finado Idebrando, era muito amiga da minha irmã, a Terezinha, que mora lá no Mineirinho. E ela é companheira. Mas estava companheira que se eu não vou às vezes conversar com ela, até eu perdia ela, porque ela falando para minha irmã, que não tinha, como é que eu ganhava? Eu ganhar de 3? Eu falei para ela, encontrei, falei, Terezinha, eu quero falar com você. O negócio é o seguinte, é 3 candidatos e 3 candidatos bons. Está aí tudo com saúde, com vida e saúde, são candidatos bons mesmo. Mas eu quero dizer para você, Terezinha, você é do PSD, não sei se era o PSD mais, não recordo mais. Você é companheira. Os companheiros meus vão votar para mim. E os companheiros do lado de lá vai dividir para 3. Ainda com outro. É perigoso até eles nos entender. E vai votar para o Alberto, ele fala, não, se você for, o outro fala, se você for votar para o Alberto, preferi votar para o Nico. Teve aquela confusão lá e não deu outra. E o povo com vontade de mudança. Na época quem não sabia que o Iris Rezende ganhava aquela eleição? O voto era vinculado. Quem votasse por isso tinha que votar para mim. Então, estava tudo na mão para mim ganhar a eleição, Terezinha. E outros companheiros, né, que eu sempre explicava isso. E não deu outra. Quando começou a apurar as urnas, que era lá no antigo fórum, eu lembro bem que o Paniago ia saindo, e o Iris já tinha apurado umas urnas para lá, já estava lá na frente, não tinha, a distância era grande. E eu vi quando ele falou assim, lá não tem jeito não, mas aqui ninguém toma o doutor João. E começou a abrir, eu comecei a perder nas 3 primeiras urnas, pouca diferença.